nada, efetivamente nada justifica a ideia, o pensamento ou a discussão da existência de um partido nazista em nosso país. Nada. Não existe nenhuma razão para isso. Da mesma forma como é uma aberração, é um assinte, é uma agressão a existência de mais de uma dezena de partidos dentro da estrutura política brasileira que defendem abertamente o comunismo. As mesmas razões que fazem com que eu abomine a ideia de um partido nazista me levam a abominar a ideia de um partido comunista ou partidos com o viés comunista. São os dois, comunismo e nazismo, faces da mesma moeda. São regimes, são sistemas, são métodos, são modelos de governo pautados pela morte, pela perseguição, pela destruição e pela negação da vida. Não venham me dizer, mas o comunismo é uma ideia de mudança. Não, é um regime assassino. É um sistema de governo assassino, igualzinho ao nazismo. Igual. Observem. Basta observar. Os alemães, abomináveis no seu nazismo, nunca usaram a bandeira da Alemanha, usaram a bandeira do Terceiro Reich. Lembra, em parte, como a esquerda brasileira não usa, por exemplo, a bandeira do Brasil em suas manifestações, usa a bandeira das suas falanges, dos seus grupos. O nazismo, na sua estupidez, matou milhões de judeus. Não existe perdão para isso. No entanto, há uma condescendência vergonhosa em relação aos crimes cometidos em nome do comunismo. Querem ver? Mao Tse Tung matou quantos? 70 milhões? 100 milhões? Holodomor matou quantos milhões de fome e quantos pelas sequelas da fome? Vocês têm ideia? 14 milhões? 15 milhões? Quantos morreram nos campos de concentração, nos gulags da União Soviética? Milhares? Milhões? Quantos morreram nas mãos de facínoras da esquerda? Se nós somarmos, talvez cheguemos aí a 250 milhões de mortos pelo comunismo. Mortos esses que continuam acontecendo nos dias de hoje. Basta observar que a China comunista persegue etnias. Da mesma forma como os alemães perseguiram os judeus, os comunistas da China perseguem os cristãos e os uigures. Não existe nenhuma diferença entre o nazismo e o comunismo. Querer, lutar, encontrar, acreditar que existem diferenças entre os dois sistemas assassinos é simplesmente hipocrisia. Não existe essa história. Observem o que acontece ainda hoje nos países dominados pelas falanges comunistas. Observe o que aconteceu ainda essa semana aqui na Venezuela com a tomada de um jornal pelo partido, pelo Diosdado Cabello. Observem bem como essas situações acontecem. Observem que só o governo da Venezuela é responsável por uma diáspora de mais de 6 milhões de venezuelanos que estão vagando pelo mundo, famintos, maltrapilhos, sendo explorados, as mulheres sendo prostituídas, os homens sendo convencidos a atuar no tráfico. Tudo isso em nome do comunismo. Portanto, é mais do que hora de nós no Brasil, a exemplo do que já acontece com o nazismo,
partirmos para a imediata criminalização do comunismo. Não só a criminalização do comunismo, mas a sua proibição em nosso país. Nada justifica. É preciso que as pessoas se acordem, que as pessoas se despertem. Os partidos como o PT, PCdoB, Rede, PSOL, PSB, PDT, são todos eles partidos com raiz comunista e totalitária. Nós não precisamos mais alisar ou passar a mão, é preciso dar nome aos bois. O PT, além de ser um partido de esquerda comandado por stalinistas como Zé Dirceu, o PT é também uma facção criminosa. Vamos aproveitar a discussão destrambelhada de uns malucos para botar um assunto sério na pauta. Precisamos criminalizar o comunismo em nosso país, como muito acertadamente já se criminalizou o nazismo. Os dois são a face da mesma moeda de terror, negação da vida, perseguição, morte, opressão e fim da liberdade. Se você concordar com o nosso vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Para nós é muito importante que você comente. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.